Quando eu tinha uns 15, 16 anos, você começa a flertar com o futuro. Você começa a falar assim, o que eu vou fazer? O que eu vou ser? E em casa, eu sempre ouvia que assim, você pode ter a música como um hobby, mas você nunca vai poder ter ela como profissão. O nosso convidado de hoje, ele é músico profissional, especialista em guitarra e tecnologia, ele é consultor técnico, ele é empresário, ele é meu amigo e uma das maiores referências do Brasil quando o assunto é timbre de guitarra. Com mais de 20 anos de estrada, o Eric construiu uma carreira que mistura música, tecnologia, didática e empreendedorismo. É criador do projeto Caminhos do Timbre, que já impactou milhares de músicos. Também é CEO do Concepção Guitarra, um dos maiores projetos de masterclass de guitarra do país. Além disso, representa marcas gigantes do mercado nacional e internacional e conseguiu transformar um conhecimento extremamente técnico em negócio, influência e comunidade. Então hoje o papo é com o Eric Paulucci. Eric, seja muito bem-vindo ao Qual a Boa Podcast. É um prazer receber você aqui, meu amigo. Eu sempre gostei de ser, Dieguito, inconformado. Quando eu percebi aquilo, já estava assim, totalmente nítido para mim que o que eu queria fazer era tocar guitarra. Eu pensava em guitarra 24 horas por dia, queria tocar, queria... Aí começa a obsessão. Começa a obsessão. Aquilo começou a me confrontar por dentro. E por que isso não pode me dar uma vida digna, sustentar uma família? Por que eu não posso? Sim. Eu comprei várias brigas com os meus pais no decorrer da caminhada. Mas chegou um determinado momento que eu ganhava mais do que os dois. Aí a música deixou de ser Aí ganhou respeito. Tem um preço emocional de transformar a paixão em trabalho? Você entra num ritmo hipnótico de coisas. E que se você não policia isso, você acaba perdendo, deixando de lado a paixão de tocar. Isso é uma faca de dois gumes. Porque é meio que uma relação, você com você mesmo, que você tem que alimentar todo dia. De falar assim, eu estou fazendo isso, é o meu trabalho, mas é o que eu amo. Deixar esse trabalho virar automático. A paixão, ela te cega para você se questionar sobre coisas da realidade. E é muito bonito que o cara ame a arte. E realmente a arte, ela faz uma coisa que nada no mundo vai fazer. Ela alimenta a alma. Eu concordo. Mas por que tem gente que acha que isso não pode dar retorno? O músico, ele sempre está brigando com o lado interno dele, como se ele pensar como empresa fosse fracassar. Eu posso ser um ótimo músico, mas eu também posso ser um ótimo administrador. Quanto custa a corda que você compra? Quanto custa o gasto para você chegar no local? Quanto custa a responsabilidade do evento que você está assumindo? Se você dedica a sua vida com amor, com afinco, anos da sua vida, quanto vale cada ano da sua vida para você? Timbre não é uma fórmula, é um processo. Processos vêm de duas coisas: laboratório e autoconhecimento. Se eu quero aprender a falar inglês, eu posso comprar o melhor livro de inglês. Mas se eu não fizer o laboratório e eu não entender o meu limite, o quanto eu tenho que estudar, eu não vou falar inglês. E aí ele vai entender aonde ele pode oferecer o trabalho dele. E uma vez que você entendeu quem é você e para onde você vai, você consegue traçar um plano de ação. O problema não é ter um problema. Mas se eu ficar lá sentado e xingando o governo X, Y, Z e reclamando, não vai mudar o problema, vai continuar ali. Ele tá ali, ó. Ele tá me olhando, eu tô xingando, mas ele tá ali. A grande maioria das pessoas querem mudar o mundo, mas não querem mudar a si mesmo. Porque a internet tá cheia de justiceiros do preço alheio, né? O cara vai lá e fala assim, esse produto é um ridículo custar isso. Você sabe quanto custou pra fazer? Não sabe. Você sabe quantas pessoas estão na aba dessa empresa para que ela possa existir e fabricar isso que você está usando, que está querendo usar aqui e está dizendo que está caro? Eu escutei uma frase que faz muito tempo e me marcou muito. Não me peça para fazer de graça a única coisa que eu sei fazer cobrando. Todo músico tem uma característica dele que pode virar um produto online e ele pode sim ganhar uma grana. Dá o passo. Deixa Deus pôr no chão. Você não tem que ter medo de fracassar, você tem que ter medo de chegar daqui a 1, 2 anos e você reclamando da mesma coisa. Isso. A gente falou de estar fadado. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Qual a Boa Podcast. Esse podcast nasce com a ideia de ter conversas verdadeiras com pessoas que construíram algo relevante nos negócios, na vida e principalmente através daquilo que dominam. E hoje o episódio é sobre obsessão. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, que é a música. Mas não só a música.
Nós vamos falar sobre a construção de autoridade, sobre transformar paixão em negócio e sobre o nível de obsessão necessário para se tornar referência em qualquer mercado. O nosso convidado de hoje, ele é músico profissional, especialista em guitarra e tecnologia, ele é consultor técnico, ele é empresário, ele é meu amigo e uma das maiores referências do Brasil quando o assunto é timbre de guitarra. Com mais de 20 anos de estrada, o Eric construiu uma carreira que mistura música, tecnologia, didática e empreendedorismo. É criador do projeto Caminhos do Timbre, que já impactou milhares de músicos. Também é CEO do Concepção Guitarra, um dos maiores projetos de masterclass de guitarra do país. Além disso, representa marcas gigantes do mercado nacional e internacional e conseguiu transformar um conhecimento extremamente técnico em negócio, influência e comunidade. Então hoje o papo é com o Eric Paulucci. Eric, seja muito bem-vindo ao Qual a Boa Podcast. É um prazer receber você aqui, meu amigo. Meu irmão, um privilégio gigante estar aqui. Estou muito feliz. Que bom, cara. Fiquei feliz quando você... Tava com medo de você não aceitar, cara. Por que eu não aceitaria, né? Você é um cara que... Sou fã do que você faz, assim, principalmente pela paixão e pela paixão, pela excelência que você faz, tudo que você entrega. E a hora que você me falou do projeto, eu não precisei nem ouvir mais do que 2 palavras. Eu falei, Dieguito, vamos lá, tô dentro. Obrigado, cara. E quando eu pensei no projeto, eu comecei a pensar nas primeiras pessoas, você veio na minha cabeça. Que legal, fico muito feliz. Muito rápido, porque eu acho que você tem uma cabeça empreendedora e esse podcast é para falar muito disso. Então Obrigado. Veio você na minha cabeça, vamos falar. E antes da gente começar, existe uma coisa no seu trabalho, uma coisa que você fala que eu acho muito forte, tá? Porque quando muita gente está buscando equipamento, melhorar os equipamentos, né, da guitarra, de música, né, para esse lado, você sempre falou sobre entendimento. Sim. Não só sobre equipamento. Sim. E eu acho que isso vale para a música e para a vida também. Sim. Né? Porque muitas vezes as pessoas não precisam mais de ferramentas, elas precisam entender as ferramentas que elas têm. Né? Então eu quero começar com uma pergunta direta para você. Qual momento o Eric percebeu que ficou claro para o Eric que a música deixou de ser uma paixão e ia ser uma profissão? Quando que ele teve esse entendimento? Cara, quando eu tinha uns 15 para 16 anos, eu comecei a tocar na noite mesmo, valendo, assim. Uhum. Né? Pub, banda de baile. Comecei banda de com baile já bem cedo e é uma escola gigantesca, assim, né? Acho que o baile, musicalmente falando, ele te confronta a sair da sua zona de conforto, né? Eu sou um guitarrista puramente rock and roll, amo rock and roll, na minha vida toda ouvi rock and roll. O meu nome é Eric, porque minha mãe é fã do Eric Clapton, então... não sabia, que legal. Então... Sempre fui um cara muito do rock and roll. Mas aí quando você cai no universo do baile, você se depara com coisas onde a distorção já não vai ser tão importante, a sua técnica de paletada talvez seja menos importante em certos momentos do que a sua técnica de munheca para swingar. Uhum. E aí você passa a agregar mais elementos musicais variados. Então, eu acho que o baile é uma coisa necessária para todo músico. Assim. Você tem que passar pelo baile. Você pode não ficar nele para sempre. Mas tem um tempo que você possa se permitir, né? E se permitir conhecer vários estilos, tocar com os mais variados músicos, participar de... Nas mais variadas situações. Exatamente. Cara. O baile é um desafio. Assim, e o lance da guitarra e tecnologia veio da imprevisibilidade de muita coisa. Depois a gente vai falar disso também, mas você vive num mundo musical, você vai tocar... Eu viajava muitas cidades, Mas logo cedo, com 15, 16 anos, você já estava nessa pegada? Já estava na estrada. Caramba, que legal. Eu comecei a viajar mais longe com uns 18, 19, que daí eu fui sendo indicado para outras bandas, e aí eu... Isso em Campinas, não? Eu sou de Salto, que é... vizinho ali. Tá pertinho. E aí, logo desde cedo eu comecei a tocar com bandas da cidade, né? Uhum. Bandas municipais, regionais, e no decorrer da minha carreira também tive o prazer de fazer grandes artistas também. Então, a coisa ela foi expandindo gradativamente, e aí, mas com uns 18, 19, assim, eu já viajava bastante. Assim, mas qual foi o momento que você falou, eu vou viver disso, é isso? Porque começou meio com hobby? Na verdade, começou com uma paixão. A minha mãe cantava, né? E aí, cara...
eu comecei cantando, né? O meu ofício principal é cantar. Você sabe que eu falo que você canta muito, né? Meu ofício principal era cantar, cara. E aí eu conheci a guitarra, aí me apaixonei pela guitarra e o cantar ficou um pouco mais de lado, né? E é engraçado, cara, porque às vezes eu posto alguma coisa cantando, aí vira e mexe vem alguém, cara, você canta. Tipo assim, eu canto. Mas eu não. É um ofício que acabou ficando Em segundo plano. segundo plano, né? E quando eu tinha uns 15, 16 anos, você começa a flertar com o futuro. Você começa a falar assim: o que eu vou fazer? O que eu vou ser? E em casa, eu sempre ouvia que assim, você pode ter a música como um hobby, mas você nunca vai poder ter ela como profissão. Você pode ter como um hobby, mas você nunca vai poder ter como profissão. Então, assim, aquilo começou a me confrontar por dentro. Quando eu tinha uns 16, tanto que na minha adolescência, né, existia uma briga interna muito grande, né, porque você ouve a referência dos seus pais. Porque, peraí, a sua mãe ela cantava, mas não profissionalmente. Não, minha avó cantava, minha mãe cantava, a família da minha avó era toda musical. Tá. Mas ninguém nunca viveu disso, nunca viveu. Sempre era uma coisa de hobby, porque ou faziam música pela paixão, zero cachê, ou fazia com sachês que não vão... Não vai sustentar nenhuma família. Não vai sustentar nenhuma família, vai sustentar uma saída, um jantar no máximo. Sim. E aí não, eu falei, cara, não, eu quero viver disso. E aí acho que foi meio automático. Quando eu percebi aquilo, já estava assim, totalmente nítido para mim que o que eu queria fazer era tocar guitarra. O que eu queria fazer, eu pensava em guitarra 24 horas por dia, queria tocar, queria... Aí começa a obsessão do negócio. Começa a obsessão. E aí você começa a se questionar, né? Porque eu sempre gostei de ser, Dieguito, inconformado com paradigmas sociais e coisas que eu falei, não posso falar. Isso tem que ter uma exceção, né? O lance da música, né? Como a visão dos meus pais e avós, né? Não, você tem que ter a música como hobby porque isso é brincadeira, né? Isso é um hobby, isso é pra você tirar uma onda. Não, isso pode ser minha profissão. Isso. E por que isso não pode me dar uma vida digna, sustentar uma família? Por que eu não posso? Sim. E aí eu sempre gostei de questionar, por quê que isso não dá? Por que isso... E aí, quando eu percebi, eu já estava tocando, estava dentro. E aí foi muito doido, né? Porque eu comprei várias brigas com os meus pais no decorrer da caminhada. Mas chegou um determinado momento que eu ganhava mais do que os dois. Aí a música deixou de ser um... Aí ganhou respeito. Aí foi uma paz, assim, né? Porque eu trabalhava que nem um maluco, assim. Mas... Porque, na verdade, os pais, eles não fazem com maldade, né? Na verdade, o que o pai mais quer é olhar para um filho e falar assim, deu certo, graças a Deus. Foi, exato, né? Sim. E eles têm medo que acabe inundando, né? Você sabe que a minha mãe, eu na faculdade, foi quando eu estava até comentando aqui nos bastidores, né? Na faculdade, foi quando minha banda gravou CD. Na época era CD, né? Olha eu entregando a minha idade aqui. A gente gravou CD e eu falei, mãe, eu vou largar a faculdade e vou ser músico. Ela falou, você vai se formar. E depois de se formar, você faz o que você quiser na vida, mas você vai terminar essa faculdade. E graças a minha mãe não larguei, cara, que na época... Tava louco pra largar. Tava amando tocar e, pô, gosto de música pra caramba, né? Mas diga-se de passagem, você é um ótimo músico. Para. Diga-se de passagem, né? Vira e mexe eu vejo o vídeo do casamento lá, a gente tocou. Que legal, cara. Mas me fala uma coisa, aí você começou, e aí eu queria tirar uma outra dúvida falando com relação a isso. Tem um preço emocional de transformar a paixão em trabalho? Chega um momento que você perde a paixão, vira só a cobrança, o trabalho? Cara, é uma ótima pergunta. Tem se você não policiar. Tá. Em que sentido? Você tem que cuidar, é uma plantinha que você rega. É uma plantinha que você rega. Durante muitos anos da minha vida, eu tive o privilégio, né, de tocar com muita banda do interior, da capital, fazer artista e tudo mais. Cara, chega um determinado momento que você entra num ritmo hipnótico de coisas e que se você não policia isso, você acaba perdendo, deixando de lado a paixão de tocar. Tem que tomar um cuidado. E muitas vezes a gente vai se deparar com situações que não são tão legais. Por exemplo, você vai tocar com inúmeras empresas. Nem todas as empresas se preocupam em deixar uma condição digna de suporte para o músico. Você chega para tocar, nem sempre tem um camarim. Alimentação, cara,
tem empresa que não liga para isso, por mais absurdo que seja eu falar isso, mas tem empresa que não se importa com isso. Então o músico chega às 2 da tarde para tocar às 11 da noite e ele fica a Deus dará. Nossa, Então, se o cara... isso é uma faca de 2 gumes. Porque é meio que uma relação, você com você mesmo, que você tem que alimentar todo dia. De falar assim, eu estou fazendo isso, é o meu trabalho, mas é o que eu amo. E não deixar isso de lado, não deixar esse trabalho virar automático. A gente vê, e principalmente assim, a gente convive com os mais diversos tipos de pessoa. Os mais diversos. E tem gente que carrega as próprias frustrações, os problemas, tudo mais. Se você se deixa invadir por esse sentimento, você deixa de lado esse amor pela música, você passa a viver um modo automático, aí a coisa deixa de ser paixão para virar trabalho. Mas no outro lado da moeda, quando você cuida com carinho e você deixa que isso seja algo legal, cara, você pode dizer com muito orgulho que você vive do que você ama fazer. É maravilhoso. E eu vejo, cara, por viver um pouco, né, no meio e ter amigos como você e outros no meio, e eu vejo que é um assunto meio, não sei se polêmico, contraditório, que tem gente que, cara, se a pessoa tá feliz eu não vou julgar, ok, mas tem gente que tocava comigo há 25 anos atrás e ele tá nos mesmos barzinhos tocando e parece que ele não se permite ganhar, cara, é arte, eu vivo da arte, parece que, não sei se você entende o que eu tô querendo dizer assim, parece que existe uma trava. Existe uma trava, exato. Tudo bem, é uma arte, é o que você ama. E por que você não monetiza? Não vive melhor, não ganhando mais, com melhores condições por conta disso? Cara, mas eu vejo que você foi um cara que se desprendeu totalmente. Por isso que eu falo, cara, o Eric ele é um cara visionário. Você tem, depois nós vamos falar de tudo que você faz aí, tudo que você tem. Mas você sente isso também, cara? Cara, eu tive a oportunidade de estudar em alguns conservatórios municipais, alguns bem importantes, né? E você vê muito do lance em que a paixão ela te cega para você se questionar sobre coisas da realidade. E assim, e é muito bonito que o cara ame a arte. Realmente a arte, ela faz uma coisa que nada no mundo vai fazer. Ela alimenta a alma. Total. Cara, alimenta a alma. Ontem eu fui fazer um ensaio para um trabalho que eu vou fazer nesse final de semana. Cara, e é um repertório rock super legal, assim. Super legal, coisa que eu adoro. Não só me exigindo nível técnico, mas mexendo com o lado de músicas que eu gosto. Então aquilo ali, ontem, por mais que fosse um ensaio, cara, aquilo alimenta a alma. A alma, você sai ali assim... Cara, você sai com uma felicidade que você não sabe explicar. Não, e quem escuta também, cara. Porque às vezes você tá tocando num primeiro acorde, um primeiro riff. Caraca, tipo, e o cara vai lembrar de um momento que ele passou há 30 anos atrás. É maravilhoso, isso é arte, eu concordo. Mas por que tem gente que acha que isso não pode dar retorno? Porque você tem sempre aquela... Eu vejo que assim, ó, o que acontece? Eu ouvi muito isso. Você vai ser músico? Importante fazer o que gosta, né? Mas com uma frase com um tom pessimista, assim. Exato. E o que acontece? Existe um sistema que ele está todo engessado, ele está todo aparelhado, que é o quê? É um ciclo. É sempre aquele lance, né? Para que um ciclo aconteça, os dois lados precisam se alimentar. Uhum. Então, muitos bares se aproveitam de uma paga que já não é mais praticada há muito tempo, né? É o vulgo 150, 200 reais. Isso. Eles se aproveitam disso porque o músico está numa sede tão grande que ele precisa alimentar a alma. É meio que uma relação de simbiose com o instrumento. Cara, ele precisa daquele ciclo. E, cara, é óbvio, o cara precisa pagar conta. A gente tem conta, cara. Né? Lógico. Então, o que acontece? Ele precisa tocar, mas aí o dono do bar só paga X valor. Mas ele precisa. Então, para ele falar não, vai ter um preço e muitas vezes ele está na urgência de... Cara, eu acho que todo músico, quando vira músico, isso é um negócio muito legal. Inclusive, assim, até pega um gancho. Tem um cara assim, gigantesco para você trazer aqui também, que chama Matheus Starling. Uhum. Pô, já vi o podcast dele, maravilhoso. Cara, o Starling... Você já foi no podcast? Já fui no podcast. Eu já vi. Tive o privilégio. O Matheus é um grande amigo. Aliás, Matheus, um grande abraço aí pra você. Maravilhoso, baita guitarrista. Cara, super guitarrista e um cara genial empreendedoristicamente falando. Que legal. Né?
Ele lançou um livro que chama Talento Não Paga Boleto. Maravilhoso. Muito bom. Bicho, assim, Talento maravilhoso o não livro. paga boleto. Talento não paga boleto. Cara. Isso então, é maravilhoso. O que eu vejo, né? E a gente vai aprendendo isso a árduas penas, né? O músico ele sempre está brigando com o lado interno dele, como se ele pensar como empresa fosse fracassar. Fosse perder a raiz. Exato. Cara, você está traindo Exato. a arte. Tem um lado da arte, veja bem, não é todos, mas tem um lado da arte que é dito que joga contra a arte dos negócios. Porque ser um bom administrador também é uma arte. Total. Ser um bom administrador é uma arte. Tem um lado que choca com isso. Só que o que acontece? Então ele é condicionado a achar que uma coisa tá no sentido oposto da outra. E não. Elas estão na mesma direção, em prateleiras opostas, em vias paralelas. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu posso ser um ótimo músico, mas eu também posso ser um ótimo administrador. E se você for um ótimo músico, mas não for tão bom administrador, você vai pagar o preço. E o contrário também. Às vezes você pode, talvez não ser o melhor músico do mundo, mas ser um ótimo administrador. Então, você vai pagar o preço talvez de não galgar coisas aqui, nesse lado, mas consegue galgar coisas ali de uma outra forma. O que eu acho que precisa ser... Se eu pudesse falar comigo há 20 anos atrás... Qual o equilíbrio? Qual é? É você entender que quando você assume... Você é músico. Você virou uma eu-presa. Sim. Então você precisa pensar custo operacional. Os pesos e as medidas quando a gente começa é o amor pelo que a gente faz. Não, cara, quanto custa a corda que você compra? Quanto custa o gasto para você chegar no local? Quanto custa a responsabilidade do evento que você está assumindo? Um exemplo, eu tive o privilégio de tocar no seu casamento. Mas no seu casamento existiu o Eric, seu amigo, que você é um irmão, é de casa, mas teve o Eric profissional, falando de repertório com você. Era para estar lá X horário, o Eric estava lá X horário. Se você fosse só o Eric, meu amigo, você ia ser convidado para ir no casamento. Exatamente. Por você ser um bom profissional, né, ter uma baita numa banda, é sério, velho? Não. A gente tem vários amigos. Por a Érica ser uma excelente profissional, os docinhos do meu casamento, exatamente, foi ela que fez. Se não, pô, Érica, você está convidada a vir, mas o docinho eu vou fazer qual? Eu falo que em casa eu sou barulhento e a minha esposa é artista, né? Eu faço barulho e a Érica é a minha artista. Mas é isso. É uma briga. A gente teve os momentos de... Agora vamos falar sobre o casamento. O que você quer de repertório? Como vai ser? Quanto tempo? Esquece, deixa de lado a amizade por um momento. Prateleiras. E tá tudo agora, bem. Quanto vai custar? Então vamos fazer assim. Então, cara, então você faz o violãozinho ali na... Como que... Negociamos. Cara, quantos e quantos livros não falam sobre as esferas? A esfera dos amigos, a esfera dos negócios, a esfera do colega. Tem pessoas que elas estão em todas as esferas. Sim. Tem pessoas que vão estar em uma das esferas. Sim. E está tudo bem. E tá tudo bem, faz parte. Faz Todo parte. mundo vai estar em todas. Tem caras que eu gosto muito, mas talvez para trabalhar junto eu já não consigo. A forma de pensar não é a mesma. Então isso talvez possa tornar não tão funcional o trabalho. Existem caras que que eu adoraria chamar para almoçar em casa, mas para ter um negócio eu não teria. E caras que são o contrário, que eu teria um negócio, mas não chamaria para almoçar em casa. Mas para a gente fazer um negócio, estamos juntos. Tá tudo certo? E tá tudo bem. Então o que acontece? Nós músicos, né, porque você também é um grande músico, a gente tem uma sensibilidade muito grande, o coração fala muito alto. E o que acontece? Existe todo como eu te falei, existe todo um mercado que você tem que pensar fora dessa bolha. Quando você começa a pensar fora... por exemplo, o valor de uma das minhas empresas é uma banda de casamento. Eu toco de segunda a segunda toda semana? Não. Eu falo muito não? Falo muito não. Por quê? Porque se eu tenho um produto que vale X e a pessoa me oferecer 1/3 de X, eu não vou fazer. Mas existem empresas no mercado que elas cobram 1/3 de X. Qual é a prioridade? A prioridade é a qualidade? É preço? O que você está buscando? E tem prateleira para todo mundo. Então o que é legal? Quando eu acho que para todas as áreas da vida é uma coisa que a vida me ensinou muito. Talvez o nosso melhor tempo o nosso bem mais precioso é o tempo. E nesse tempo a gente tem que tirar uma esfera dele
para o autoconhecimento. Nossa, maravilhoso. Cara, o autoconhecimento ele É libertador, cara. é libertador. De você falar assim, tem um lance do budismo, né, que fala que tolo é o cara que quer, que não quer ter a sombra. Todo mundo tem as suas fraquezas e as suas qualidades. Suas fortalezas e tudo. Mas o autoconhecimento é o caminho para que você entenda como você lidar com a sua sombra e lidar com a sua luz. É isso aí. Então é o lance de você aprender a gerir. Por exemplo, eu sou um cara muito proativo. Eu não tenho medo de ir para cima. Mas aonde está a minha sombra? Organizacionalmente, né, em casa, minha esposa que o diga, às vezes eu deixo uma coisinha bagunçada ali, outra coisinha bagunçada aqui. Por quê? Porque o meu foco está operacional. Você não vai conseguir preencher todas as áreas. Sim. Então, quando o músico se permite autoconhecimento, ele fala assim, aonde eu sou bom? Eu não sou um guitarrista de jazz. Eu acho lindo, acho maravilhoso o jazz. Mas eu não tenho a fluência, por exemplo, de um Djalma Lima, de um Fábio Leal. Eu não tenho essa fluência. De um Aquiles Faneco, de tantos e tantos caras. Léo Moedo, enfim. Eu não tenho. Mas tudo bem, eu não preciso preencher todas as lacunas. Com certeza. Eu preciso entender aonde... Quando o cara começa... Por que eu acho que o autoconhecimento é o primeiro passo de quebrar isso que você falou? Porque existe mesmo. Não, porque se eu pensar como negócio, eu vou deixar a arte de lado. Não. É exatamente pensando... Se você dedica a sua vida com amor, com afinco, anos da sua vida, quanto vale cada ano da sua vida para você? Quando alguém... Eu faço muito consultoria de timbre, né? Como a gente teve a oportunidade de fazer. Sim. Todas as sugestões que eu trouxe para você foi entendendo a sua realidade, mas o que eu pude resolver para você em 1 hora de conversa demandou 20 anos da minha vida. O que o médico resolve para você não é sobre quantos remédios ele te receita, mas é o remédio exato para o que você precisa. Exatamente. Então quando o cara ele flerta com o autoconhecimento dele, ele vai falar assim, aonde eu sou bom? Aonde que aqui eu me garanto? Ele vai pegar isso e ele vai potencializar isso. E aí ele vai entender aonde ele pode oferecer o trabalho dele. E se ele for e ele tem que oferecer o trabalho dele, porque ele é uma empresa que precisa dar lucro, precisa fechar a conta. E se ele está em dúvida se ele vai deixar a arte de lado, é só ele parar para olhar quantas e quantas empresas no mundo, de vários setores, não tem um percentual do orçamento filantrópico. Lógico. Quantas e quantas empresas do mundo? Total. Elas não deixam de lado a... Cara, eu sou da opinião do seguinte: quanto mais eu transbordo, mais eu consigo ajudar o próximo. Exato. Se eu não pago nem minhas contas, eu não consigo transbordar. Como que eu vou ajudar? Eu vejo um outro numa situação ruim, mas eu não consigo. Cara, desculpa, não dá. Não dá. Né? Você até queria, mas você não pode. E até porque, cara, quanto mais você aprofundar no que você é bom, mais vai valer seu negócio e mais arte. Você vai entregar arte numa melhor qualidade. Porque em vez de eu fazer 4 shows no final de semana, eu vou fazer 2 bem feitos, perfeitos. E não vou precisar tocar 5 vezes, 2 na sexta, 2 no sábado e no domingo. Cara, o mercado musical mudou muito nos últimos 20 anos. Mudou muito, 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 muito. Eu lembro quando eu comecei a fazer baile, a gente, musicalmente falando, a gente tocava coisas como Simple Ready, Toto. Era uma abertura padrão de baile. Hoje em dia, o viés é outro, essa geração de agora tem uma outra influência, um outro caminho. Longe de mim querer julgar, não existe certo ou errado, né? Melhor pra quê, melhor pra quem, né? Mas existe gosto. Existe gosto, né? Mas assim, musicalmente falando, você hoje, o mercado de uma forma geral, a régua para algumas coisas, né, do mainstream, tá muito baixa. Tá muito baixa. Então o que acontece? Como a régua tá baixa, você não precisa ter um conhecimento técnico tão alto para poder entrar no mercado de trabalho. Isso tem um preço. A concorrência aumenta, o preço cai, com preço baixo. É isso. Porque o que acontece? Quando você tem... E aí entra o lance. Quando você cria um exemplo, uma expectativa. O seu casamento foi um momento da sua vida. Você não queria a banda mais barata. Você queria a melhor qualidade para um momento especial. Exato. Quando você trabalha com demanda muito alta, que você não está colocando em primeiro lugar a qualidade porque você baixou muito a régua, o que vier veio. Porque o seu custo operacional é muito baixo. Uhum. De certa forma, não é cavalo dado porque você está tendo um certo custo, mas meio que você não olha os dentes. Total. Então,
o que eu acho que rola um pouco disso, né, da arte brigar com o negócio? Rola. Mas, na verdade, hoje caiu um pouco disso. Mas o que eu vejo? Tudo tá em você entender quem é você e com quem você quer falar. Eu quero fazer isso. Beleza. Primeira conta, quem sou eu? Eu sou isso. Com quem que eu quero falar? Quem é o meu cliente? Aonde eu quero buscar? E aí, uma vez que você entendeu quem é você e para onde você vai, você consegue traçar um plano de ação. Né? Total. Eu acho que o importante é você tá feliz fazendo o que você tá? Nossa. Pronto, cara. Então pronto. Você não tem que explicar nada para ninguém. Exatamente. Você está feliz desse jeito, continue. Exatamente. A questão é, cara, se permita se for o caso, né? Exatamente. Mas é legal isso que você trouxe, porque é um paradigma cara, para muita gente. Porque às vezes eu vejo e falo, cara, sei lá, essa Les Paul do cara deve custar uns 25 mil. É meu amigo, ele tá ganhando 200 na noite. Cara, qual o risco que você vir com essa... roubar essa Les Paul? Só o risco que você tem de tirar da sua casa e vir... Mais esse amp ou esse simulador... Esse pedais, exatamente. Cara, a hora que você vê, você fala... Daí você vê o amor mesmo, porque o cara tá querendo tocar e necessitando também, né? Não, e outra, e ele leva aquilo com tesão de fazer. E fala, ó, que eu acabei de comprar, cara, esse... ele leva aquilo com tesão de fazer. É bonito de ver, é bonito, cara. Não, lógico que é. Cara, e é uma coisa que a gente tem que regar mesmo. Eu adoro equipamento, você sabe disso. Sim. Mas, cara, tem coisas que você às vezes precisa elencar. Por exemplo, são perguntas que você faz. Um exemplo, quem é colecionador de carro? Geralmente o cara vai ter um carro pro dia a dia dele e um carro que é o momento da coleção, para ele andar na pista. No final de semana. No final de semana, exatamente. Então, mercadologicamente, a tecnologia de hoje, do que há 20 anos atrás, portabilizou tudo. Sim. Você pega o Tonex, por exemplo, que a gente tem, agora você tem uma versão desse tamanho do Tonex, que você leva para tocar e cabe no bolso, literalmente. Então, o que é legal? O músico, quando ele passa a entender que ele não vai deixar de lado a arte, mas ele vai ser forçado a ser um artista também na parte administrativa. Ele não vai deixar de ser. Isso. Um artista no mundo dos negócios, um artista, né? Sim. Mas essa visão é muito brasileira, viu? Porque lá fora é bem diferente. Até porque a banda que esse cara ama, vê quantos caras cobram show, como que os caras... Vamos falar de um cara que a gente admira mutuamente, que é o Rodrigo Suricato, que é um cara sensacional? Ele fala muito disso. O Rodrigo é um talento nato, é um dos melhores guitarristas do Brasil. Top. É um cara nota 1 milhão, super de um ser humano. É o vocalista do Barão. O trabalho solo dele é maravilhoso. Eu tenho certeza que ele ama o que ele faz. Mas ele tem uma família para sustentar. Exatamente. Toda essa dedicação, ela precisa ter uma volta. Você está se dedicando, você está colocando a sua energia, seu tempo, sua disposição. Cara, o artistão, depois eu quero ver você aqui, hein? Muito bom, cara. O artistão A hora que ele pega, você é do metal. Já viu ele tocando? Ele é muito bom, cara. Cara, eu adoro todas as coisas que ele posta. Mas ele é um cara, por exemplo, ele é um cara pensando fora da caixa. Ele é? Porque ele está sendo músico, mas ele tá mostrando de uma forma muito divertida, muito dinâmica. Cara, ele é muito inteligente. Muito. Então, assim, ele é fora da curva. Ele é muito fora da curva. Por quê? Porque ele está mostrando um tapa na cara. Muitas vezes esse lance de dizer... Cara, muitas vezes esse lance é uma autossabotagem, se você parar para analisar. Você fala assim, não, eu sou músico, mas se eu pensar empresarialmente, eu não vou... Eu perco a essência Eu perco a essência. É uma autossabotagem. Por quê? Porque talvez você esteja com medo de pensar assim, porque você talvez não acredite no seu trabalho a ponto de achar que ele vai te dar renda. Com certeza. Então você terceiriza para dizer que se você pensar como empresa, você vai perder a essência. Mas não é só perder a essência. Talvez não seja não confiar que o seu trabalho vale mais. E vale, amigo. Exatamente. Por aí. Deixa eu te falar, a gente falando do Suri, né? E da mesma forma que aconteceu comigo, com ele, aconteceu comigo e com você, a maravilha da internet, né, cara? Eu pude te conhecer pela internet, eu conheci o Suricato, cara, pela internet, virou amigo, cara. Ele foi tocar em São José, a gente saiu pra almoçar. Puta, ele é maravilhoso. Ele é nota 1000. Pela internet, né? E hoje você tem bandas, né, de casamento, banda que toca em pubs, né? Sim. Você tem a sua assessoria de timbres, né? Sim. Que aí eu comprei o seu curso, que é o Caminhos do Timbre. Aí eu falei, cara, eu quero mais, eu quero assessoria. Né? A gente fez a assessoria. Você tem patrocínio e parceria de grandes marcas, você é youtuber.
Cara, por isso que eu falo, você é muito cabeça de empreendedor, né? Obrigado, O que mais você tá fazendo? O que tem de novidade? Como que tá tudo isso, cara? Hoje você se dedica mais em quê? Cara, hoje 90%, 99% do meu trabalho é online. Então, eu já venho há alguns anos criando um ecossistema onde eu pudesse ser autossuficiente para entregar tudo que eu preciso de casa. Onde, fazendo aquela conta, o custo operacional não é zero porque é o meu tempo. Então, Sim. não é zero o custo, Não. mas é um custo operacional plausível, não é um custo Sim. mais baixo. Então, o que eu vim fazendo ao longo dos anos? Eu vim criando ecossistemas que se retroalimentam e que eu penso que o maior sucesso de uma empresa é quando ela funciona em perfeita harmonia com ou sem a sua presença lá. Então, todas as empresas que eu tenho, elas têm essa característica. Eu desenvolvo elas a ponto de elas funcionarem de forma perfeita. Então, na banda, por exemplo, eu tenho mais 2 sócios que são sensacionais no trabalho deles, né? E a banda funciona eu estando lá ou não estando lá. O Caminho do Timbre, que é o meu curso principal, a gente expandiu agora toda a rede, você com certeza já tem os acessos lá. Então a gente tem agora 4 cursos orbitando o Caminho do Timbre, que é Caminho do Drive, tocando em linha, tocando com plugins. Caminho do Drive? Caminho do Drive, tá dentro da rede do Caminho do Timbre. Amigo, minhas guitarras estão empoeirando, coitadas. Você precisa botar aquelas maquinonas. Você sabe que porta de casa tá lá, né? Você fala assim, vamos fazer nossa aula. E aí, o Caminho do Timbre é o meu principal. E aí, o que eu fiz? O que eu entendi? Prateleiras. Tem gente que quer estudar e quer aprender. Autoescola. Você vai na autoescola porque você quer dirigir, você quer aprender a dirigir um carro para você ir até onde você precisa. Mas tem gente que não quer ter um carro e para ela, assim, ela precisa de um Uber que vá daqui até ali. Uhum. E tá tudo bem. Então, dentro do Caminho do Timbre, eu tenho mais 50 cursos sobre todas as pedaleiras do mercado. Nossa, maravilhoso. Então, esses cursos... Você foi gravando uma por uma? Uma por uma. Você atende todos os públicos? Todos os públicos. E todos eles têm inglês e português. Caramba, inglês também? Todos eles. Mas com foco em pegar o pessoal lá fora. Com foco em pegar o pessoal lá fora. Caraca, cara, que legal. Todas elas têm inglês e português. Você morou no estado fora? Você morou? Minha mãe morou há alguns anos, mas eu falo desde moleque. Você fala muito bem. Falo desde moleque. E aí, o que eu fiz? Eu criei produtos para criar inevitabilidade. Então, até uma tecla, né, do lance que o Rodrigo traz muita coisa, eu costumo sempre responder educadamente todo mundo, mas assim, eu recebo o dia inteiro. Cara, você me ajuda com a minha pedaleira? Lógico que eu te ajudo. Ó, tem esse trabalho, tem esse trabalho. Tem esse site aqui, tem isso. assim, ou tem a consultoria. Isso, agora tem uma equipe lá que responde, né? Então, tipo assim, o que acontece? Existe muita coisa de conteúdo gratuito, e assim como você está fazendo aqui com esse podcast, que é aberto, para que as pessoas conheçam. Cara, é o seu tempo, é a sua expertise empresarial, profissional. Eu sempre falo isso e falo abertamente, assim, para todo mundo que está vendo aqui. Uma vez eu escutei uma frase que faz muito tempo e me marcou muito. Era assim, ó. Não me peça para fazer de graça a única coisa que eu sei fazer cobrando. Exatamente. Eu vivo disso, né? Tipo, se ninguém me pagar, como que eu vivo? Exatamente. Né? Que é isso, né? A pessoa me ajuda, cara. O que eu faço aqui? Você se alimenta de fotossíntese? Não. Exato. Então, assim, você tem conta? Tem conta. Então, cara, você precisa... Não, pra quem tem dúvida, contrata. É maravilhoso. Cara, é assim, meu perfil. Tempo é a única coisa na vida que não volta, né? Dinheiro vai e vem, saúde melhora, às vezes piora, depois melhora de novo. Tempo não volta. Tempo não volta. Tempo não volta. Amigo, eu não quero passar meses fuçando quando eu tiver tempo para tirar o timbre perfeito. Eric, vem aqui. Em 1 hora ele me resolveu, me deixou um negócio maravilhoso. Quanto vale o tempo, né? Exatamente, cara. Então, eu sou fã de técnico, de mentor, cara, isso encurta... Otimiza a nossa Otimiza a vida, é isso. Então, o que eu fiz? Eu criei produtos que o cara pode comprar a partir de R$ 47,00 até produtos de mais de R$ 10.000. E tá tudo bem. Ah, mas eu não vou pagar R$ 12.000 numa consultoria. Tudo bem. Você tem outros produtos mais em conta. Exatamente. Varia do que você está buscando. Cada produto tem um valor pelo que ele oferece. E uma característica. E uma característica. Então, por exemplo, se o cara está contratando uma consultoria, um exemplo, o cara é músico profissional, ele está contratando assessoria de compra, acompanhamento de compra, ele precisa que durante X período de mês eu acompanhe as compras, regule o equipamento, ele vai voltar para trazer o equipamento. Cara, são várias coisas. Você está contemplando uma experiência.
Agora não, ó, Eric, eu só quero fazer o download dos seus presets. Tá Outro tudo tá bem. resolvido também. Tá A gente resolvido não precisa também. nem se ver, cara. Só baixa aqui e já tô com o seu som. Tá resolvido, exatamente. E tá tudo bem. Então, por exemplo, assim, os produtos, o que eu criei? Esses 50 produtos, os produtos que são, eu chamo de guia prático e presets. O que é um guia prático? Um exemplo do Tonex, né? O cara tem lá várias capturas que eu regulei profissionalmente, ele vai baixar essas capturas, vai colocar no pedal dele, zero crise, e várias microaulas mostrando função do pedal. Ah, mas eu quero entender o conceito de eu regular um delay, um chorus, um reverb, qualquer recurso que seja. Tudo bem, aí é outro produto, caminho do timbre. Uma coisa é mais resumido, mais objetivo, e outra coisa é mais amplo, explicativo. Não, Eric, eu quero você comigo, quero ter acesso a você, quero conversar com você, quero que você me acompanhe, quero poder te chamar no WhatsApp. Tudo bem, vamos nessa. Outra. Total. E Tem público pra tudo, cara. tem público para tudo. Por exemplo, eu, hoje, que eu tenho pouquíssimo tempo pra tocar uma guitarra. Cara, eu não quero ficar estudando pedal, vendo. Você quer Se eu tocar. aumentar aqui, eu tenho 20 minutos no dia. Eu quero ligar e falar assim, vou tocar John Mayer. O timbre que o Eric deixou pra mim aqui, ó. É só clicar Só no pisar. 1 aqui, ó, tum, já tá o drivezinho Já bonito, foi. o clone ali. Recentemente eu fechei uma parceria com uma marca que chama Origin Effects, que é lá da Inglaterra. Tá, o David Gilmour, tá um monte de cara Caraca. gigantesco. E a gente vai começar um trabalho agora na América Latina, ligado a essa parte de técnica de produto, equipamento e tudo mais. Cara, é um pedal mais caro, só que abre aspas o mais caro, porque eles têm uma topologia dentro do sistema e do circuito que é uma topologia de amplificador. É tudo componente premium num nível absurdo. Então o custo operacional do produto é mais caro. Claro. Então eu sempre falo, antes de você condenar algo, porque a internet está cheia de justiceiros do preço alheio, né? O cara vai lá e fala assim, esse produto é um ridículo custar isso. Você sabe quanto custou para fazer? Exato. Não sabe. Você está dizendo que ele é ridículo, né? Aquele lance, né? Quando Pedro me fala de Paulo, Isso é muito mais de... de Pedro do que de Paulo, né? Exato. Então, esse produto é caro porque ele está fora da sua realidade e você está xingando ele? Você entendeu quanto ele custa? Você sabe quantas pessoas estão na aba dessa empresa para que ela possa existir e fabricar isso que você está usando, que está querendo usar aqui e está dizendo que está caro? Então, será que está caro mesmo, né? Que nem você tem um trabalho brilhante com a Prudential já há muitos anos. Posso falar isso, né? Pode, claro. Tá. Você é um cara referência. Quantas e quantas pessoas que você treinou e que você tornou referência, né? Quem que tá na Times Square, né? Eu posso falar, cara, tem um amigo que todo ano tá lá na Times Square, cara. Cara, quantas pessoas, quantos funcionários, quantas pessoas a Prudential tem no mundo? Então, ela é uma empresa que tem um valor de custo. Então, os produtos da Prudential não são produtos de R$40. E existe um nexo operacional para isso, até pelo que ela oferece. Total. Então eu acho que isso é muito legal, assim, do lance de trabalhar online. Porque todo músico tem uma característica dele que pode virar um produto online e ele pode sim ganhar uma grana. Pode sim. E que hora que você percebeu que você falou assim, é o timbre que eu vou me aprofundar e vou começar a transformar isso num negócio? Quando todo mundo começou a me pedir para regular equipamento. Assim, cara, Tipo assim, foi os seus amigos e guitarristas que foi os falaram, meus cara, amigos. Como começou isso? Eu ia tocar, e aí Brasilzão. Tem algumas empresas que são licitação, e aí, cara, né, nem todas as empresas de licitação são ruins, mas nem todas são boas. Claro, como Então, o que acontecia? Eu sempre gostei de equipamentos, sempre adorava. Eu comprava pedal, adorava, tentava. Sempre gostei, desde moleque. E eu sempre tive uma certa facilidade de mexer com eles. Cara, mas aí eu começava a cair em umas situações que era desesperador, assim. Eu chegava pra tocar, uma vez que eu cheguei pra tocar, puta, não lembro a cidade, mas eu cheguei, eu vi um Lane todo valvulado, uma caixa 412, eu falei, hoje só vai ter guitarra nesse palco. Hoje eu vou abrir esse som no máximo. A banda que se vira. vira. Que lute. A banda que lute, que hoje eu vou ligar o drive. Hoje a válvula. Espetei, abri o on, esperei um pouquinho, stand-by, falei, agora, né? Como diz um amigo meu, né? Agora eu se consagro, né? É igual De Volta pro Futuro, né? O Martin McFly. Vai pra cara. Clean! A válvula toda arregaçada. Você falou, nossa. Falei, cara, e agora? Eu sou o cara que lê manual, né? E aí eu tinha uma GT8, que eu amo, de paixão. Uma vez eu escutei assim,
Não confie em pessoas que leem manual, hein? Eu leio manual, cara. Eu leio manual. Você lê manual, tudinho. Eu leio. Eu leio porque, com certeza, no manual vai ter tudo que eu preciso saber. Por isso que você é um especialista no negócio. Né? Cara, e assim, eu tento fazer o melhor que eu posso, mas eu leio. E é uma coisa que eu faço, mas é coisa de maluco, né? Sempre que lanço um equipamento, como eu tenho o lance do inglês, eu abro todos os sites lá fora de review e tudo mais, porque aqui geralmente chega depois. Quando chega aqui o produto, eu já assisti todos. Você já sabe tudo. Eu já tenho uma ideia de, pelo menos, eu brinco que é Globo Repórter, né? O que é, para onde vai, do que se alimenta, onde vivem. Como se reproduzem. Eu tenho uma ideia do onde ele vai, então eu já não chego tão cru. Cara, nesse dia eu lembro que eu tinha lido no manual da GT8, line/fone, que é para você tocar direto na interface de áudio, não sei o que, na mesa de som. Falei, cara, é hoje, porque esse amp está inutilizado. Fui lá, line/fone. Cara, e na época eu nem sabia desligar ou ligar a simulação de caixa, mas ela estava ligada, graças a Deus, né? Line/fone e falei, seja o que Deus quiser, vou mandar direto para a mesa de som. Puta, Dieguito, não tá. A hora que saiu o acorde. A hora que saiu, eu falei, tá bonito. Aquele alívio, né? E aí, cara, eu comecei a fuçar sobre isso. Tanto que uma das coisas que eu mais ajudo músicos hoje é o cara migrar do amp pra linha. Porque tem um processo. E eu vou te falar um negócio que eu falo muito isso. Timbre não é uma fórmula, é um processo. Processos vêm de duas coisas: laboratório e autoconhecimento. Se você, isso, geral, para qualquer área da vida, se eu quero aprender a falar inglês, eu posso comprar o melhor livro de inglês. Mas se eu não fizer o laboratório e eu não entender o meu limite, o quanto eu tenho que estudar, eu não vou falar inglês. Total. Então, o que era legal? Eu comecei a cair nessas situações e um monte de amigo meu que estava apanhando dessas mesmas situações falava, bicho, você não regula para mim? Você não regula? Até que um dia um abençoado de um brother meu mandou uma frase assim, genial, né? Que o Caio é um grande amigo, assim, cara. Ele falou assim pra mim, cara, quanto você cobra? Eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. A gente trabalhava junto na loja 100. Quanto você cobra pra regular uns equipamentos que eu tô em casa? Não consigo tirar som. Plim. Opa. Foi aí que foi o estalo. Cara, posso monetizar isso. Eu tô entregando algo top, eu posso cobrar justo. Várias pessoas me pedindo. E aí, fora os amigos. Ô, Eric, você não tem uns 5 minutos aí? Tenho. Comprei tal pedal, não tá rolando, o que você acha? Eu acho que você podia fazer isso. Mas isso tá falando há muito tempo atrás. E que hora que você falou assim, isso vai virar um curso online? Cara, um dos meus sócios, que é o Ale Magno, que é um cara que é meu amigo, assim, um irmãozaço, e é um dos maiores especialistas de tráfego no Brasil. Tá. O Ale é um cara sensacional. Zero guitarra, o negócio dele não, ele toca também. Monstro, não é que ele toca, é um monstro. Eu pensei que ele só era do digital, guitarrista brabo. Ale é do nível gringo, Ale é outra pegada. Eu falo que eu não gosto de, a gente tocou muito em Expo Music junto, quando não tinha Expo Music ainda. Lembro, pô. E aí eu falo pra ele, eu não gosto de tocar com você porque você fica humilhando as pessoas em público, eu brincava com ele, né? Eles são os astros de guitarra. E o Ale lá atrás ele falava pra mim, em 2015, você devia montar um curso, hein? 2017. Você devia montar um negócio, porque você explica muito bem, não sei o que. 2020, pandemia. Eu brinquei igual tu. Foi aí que começou? Deu então lançar o curso. Eu fui os primeiros clientes porque eu comprei lá. Clientes. Que legal. Na pandemia, eu lembro que eu tinha data de segunda a segunda, tava naquela fase, né? De tocar com todo mundo e... Aí eu brinco igual o filme do Avengers, né? Que o Thanos faz assim, morre a galera, né? Morreu minhas datas. Puf, acabou. E eu lembro que eu tinha comprado um apartamento na época. Você falou, nossa, como que eu pago isso? Cara, e agora? E a parcelona lá, né? Me olhando, eu olhando pra ela, me olhando. Falei, e agora? Como é que eu faço isso aqui? Aí eu falei, Ale, chegou agora, você vai comigo? Vamos aí. Caraca. Cara, e aí assim, eu lembro que eu chamei um outro brother que é meu sócio também no caminho do time, que é o Brunão. E o Brunão, fotógrafo, na época ele estava começando de fotógrafo. Eu falei, cara, me ajuda. Falei, entra comigo, você vai filmar meu curso, você vai virar sócio. Só que você vai me ensinar, por favor, a fazer vídeo. Eu falei, não quero ser um Steven Spielberg, mas eu quero pelo menos saber ligar uma câmera, porque eu vou ligar um Talibã, modo terrorismo, que eu vou postar conteúdo todo dia. E eu postava, tipo assim, sei lá, uma vez por mês. Eu falei, não, a partir de agora...
Eu só quero que você me ensine. A partir do dia que você me ensinar, você pode escrever que vai ter conteúdo todo dia. Cara, é muito legal isso, né? Você começa a escutar a sua história e você vê o empreendedor, né, cara? O cara que... Pô, cara. Necessidade, preciso. Sozinho eu não consigo, deixa eu achar as pessoas certas. Exatamente. Como é que você chama o seu amigo da internet? O Alê? Ale. Ale não é o fotógrafo. Não, Brunão. Ale, cara, vamos agora? Então vamos. Preciso de alguém com imagem. Brunão, entra Vamos. comigo. É isso, né, cara? É isso. E aí, É tipo assim, eu preciso fazer, sozinho eu não consigo, então eu tenho que dar um jeito, amigo. tem uma frasinha que eu amo que fala assim, ó. Dá o passo. Deixa Deus pôr o chão. É isso aí. Então, bicho, não se trata de... Que nem, por exemplo, eu deveria ter... Hoje, se eu for analisar, eu deveria ter lançado antes o curso. Só que as pessoas, às vezes, elas têm uma relutância com o fracasso. Mas o fracasso, ele não é o seu maior inimigo. Ele é o seu maior professor. Total. Você não tem que querer ter medo de fracassar. Você tem que ter medo de chegar daqui a 1, 2 anos e tá reclamando da mesma coisa. Que a Isso gente aí. falou de estar fadado. Isso aí. Cara, Cara, eu não acredito que foi na pandemia. Isso é mais fenômeno do que eu imaginava. na pandemia. Cara, entrou a pandemia, cancelou todas as minhas datas. Eu, em 15 dias, tava já com vídeo na internet todo dia. Cara, eu ia dormir 2, 3 horas da manhã estudando como fazer vídeo. Hoje em dia eu gravo um vídeo para Instagram, por exemplo. Não, hoje seus vídeos eu fico olhando, é profissional, cara, é maravilhoso. Não, cara, eu tento fazer o que dá, mas assim, hoje em dia eu gravo um vídeo para Instagram de 2, 3 minutos, eu me filmo, eu que monto a minha copy, eu me filmo, Você edita. eu edito, eu faço isso em 20 minutos. No Instagram, assim, em 20 minutos eu tô com o vídeo pronto. Que nem, por exemplo, hoje a gente estava na correria, e aí eu falei, cara, preciso soltar um vídeo da Seymour Duncan, que eu precisava falar de um kit de captadores que é o meu em parceria com a marca. O que eu fiz? Já fui abrir uma track, abri o OBS, montei as coisas, cara, em 30 minutos estava pronto. Postado já com collab na página da Seymour Duncan, tudo montado. Maravilhoso. Então, tipo assim, mas para chegar nesse 20 minutos, nossa, É isso. já chegou em 3 horas. Então, 2020 foi o estalo, cara. Porque daí eu falei assim, eu não tenho de onde tirar dinheiro. Não importa se o presidente é de direita, esquerda, centro, meio, diagonal, lateral. Eu não vou viver com R$600. Não vou viver com R$600. Eu preciso me virar. Eu preciso me virar. Porque eu acho que o problema não é ter um problema. Mas se eu ficar lá sentado e xingando o governo X, Y, Z e reclamando, não vai mudar o problema, vai continuar ali. Ó. Ele está ali, ó. Ele está me olhando, eu estou xingando, mas ele está ali. Ó. É isso. Então, o que eu falei assim, o que eu posso fazer? Aí eu tinha uma reserva financeira, eu sempre tento ter uma reserva, né? Desde quando comecei a trabalhar profissionalmente, tento ter um dinheirinho guardado, Sim. que é uma coisa que pouco se fala a gente tem essa coisa do coração, a gente sai gastando, sai fazendo. Modo brasileiro, às vezes você tem uma reservinha, te ajuda, O que eu fiz? Na época da pandemia eu fiz uma loucurona, eu peguei, sei lá, eu tinha 10 conto guardado. Bicho, eu peguei os 10 conto, peguei 8 dos 10 conto, deixei 2 conto pra comer, assim, falei, meu, seja o que Deus quiser. Comprei câmera, comprei luz, comprei Godox aqui, igual tá aqui. Falei, Brunão, o que eu compro, onde eu compro, qual é o melhor preço? Ó, essa loja. Compra essa marca, esse modelo. Brunão foi o meu consultor técnico. Seu mentor. Nossa, Brunão, pra cá. Aí ele foi comigo, tal, nós compramos. Aí ele falou, ó, você vai ligar a câmera assim, você foca assim, a luz vem aqui, ó, igual tá aqui na gente, né? 45 graus. Você vai fazer assim, 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 assado. Beleza. Só que a gente tava na pandemia, eu não podia ficar pegando o carro e ir até o Brunão, gravar com o Brunão, não tinha como Tinha que fazer se virar, isso. vou aprender. Eu falei, cara, eu vou, tanto que você... E em casa era engraçado, puta diga, você não pegou essa fase. Quando você foi fazer em casa, a parede do quarto era branca, né? Quando você foi fazer a primeira consultoria sua, que você foi em Salto. Primeiro eu fui lá em Salto. Era branca. Não era cara. na P, Não, era na casa. Era na casa da minha mãe. Isso. Era branco. Mas teve uma época, antes disso, que a minha mãe quis pintar a parede do meu quarto. Mas era um verde, cara. Mas era um verde horroroso, bicho. Só ela gostava daquele verde. E ela falou assim, não, eu vou pintar aqui Cara, foi muito engraçado. Ela falou assim, eu vou pintar aqui a parede do seu quarto, que eu acho que tá muito antigo. Eu falei, tá bom, mãe. Aí eu fui fazer as coisas aí e tal. Eu vou tentar um verde chroma key. Eu falei, ô mãe, você acha que eu vou gravar o Chapolin Colorado aqui? Era um verde chroma key, mano, horroroso. Meus primeiros vídeos do YouTube, eu vou achar, vou te mandar depois, você dá risada. Era o verde atrás. Era o verde. Cara, e como que eu fazia? Ó, eu não tinha microfone de lapela, que nem eu tenho hoje, não tinha muita estrutura. O que eu fiz? Eu falei, bom, com o que eu tenho, eu vou tentar arrancar o que dá pra fazer. Cara, eu usava um 5.7 mic de guitar. Por quê? De microfonar normalmente. Porque na frente da casa da minha mãe tinha um bar. E esse bar, de noite, eu tocava nesse bar também. Bicho, ficava a galera falando alto, gritando. E o 5.7 é direcional, assim, ó.
Então não vazava. Cara, o teste foi o dia que tava tocando uma banda, sentando a bota. Eu falei, vou gravar um vídeo agora, ver qual é que é. Não pegou nada. Pegou nada, só que tinha tudo tem seu ônus, né? Quando você fala P e B, ele vai puf, puf, puf. Cara, quando eu ia editar o áudio, eu tinha que abrir o áudio inteiro, de puff em puff. Nossa. Achar onde estava o espaço do estalo e zerar. Nossa. Cara, mas era o que eu tinha naquela época. E eu tinha um MacBookzinho pequenininho, 2013. Tadinho. Sofria, chorava, esquentava. Uma hora ia, né? Então demorava, sei lá, 30 minutos só para renderizar. Mas estava lá, todo dia. Então acho que quando a gente descobre o que você precisa, eu falo, eu preciso criar uma situação online para eu não precisar mais depender disso. E aí assim, o que eu fui criando? Fui criando coisas que pudessem reverter várias pinga daqui, pinga daqui, pinga daqui, pinga daqui. Então, o Concepção Guitarra é uma empresa que eu criei alguns anos antes para ser uma empresa de masterclass e workshop, aproximar as pessoas dos seus ídolos. É uma empresa que tem uma... Com quem que eu queria falar? Com o robista, tipo você, que ama música, quer estar perto dos seus ídolos. Imagina você fazer um workshop um dia com o Rodrigo. Você vai poder almoçar com ele, tirar dúvida com ele e tal. Eu criei uma empresa que o quê? Que a proposta dela é um evento presencial, que você tem acesso ao seu ídolo vivendo uma experiência numa masterclass para 30 pessoas no máximo. Então, uma confraria da guitarra. Cara, olha como você é visionário, né? O que acontece hoje no mundo de empreendedorismo, sei lá, eu passar um dia assistindo uma palestra do Joel J, do Flávio Augusto. Nossa, que eu adoro os dois, inclusive. Caio Carneiro, você fica lá assistindo os caras, aí tem um grupo que almoça junto, depois volta. Você já estava fazendo isso em 2015, 16, 17. Concepção Guitarra está com 15 anos agora. Então é isso aí, 2015. 2012? Não, 2012. 11, 12, 13. Primeiro Concepção Guitarra fui eu, o André Nieri, que é um dos maiores artistas do mundo. Maravilhoso. E o Cacá Barros também, que é um dos maiores do mundo. Caraca. A gente fez uma loja em Sorocaba do Filipão, que você conhece. Eu fui lá. Cara, nós três... Mas era lá naquele lugar? Não, era num outro lugar, perto da estação de ônibus, assim, era meio... Lojinha pequenininha. E vocês fizeram lá o primeiro evento? Lá, o primeiro Concepção Guitarra. Que legal, cara. Nossa, ganhou, história, hein? A gente ganhou de cachê na época, sei lá, cada um 300, 400 reais. 2012. Que legal, cara. Mas foi um evento. E é legal porque assim, o que eu sempre tento fazer? Cara, eu amo gerir pessoas, eu acho muito legal. Cara, eu acho muito legal ajudar as pessoas com o meu trabalho. Acho que talvez a coisa que eu mais ame assim, do que eu faço. E por que eu talvez ame tanto o que eu faço é quantas pessoas eu consigo ajudar. Seja o músico profissional que precisa chegar para tocar com som valendo e não consegue mexer no equipamento porque ele não tem a mesma facilidade, né, e tá tudo bem. Seja o robista, que é tipo o seu caso, que é apaixonado pelo que faz, mas não quer... Cara, não tenho tempo de ficar programando isso. E também não tenho saco para programar isso, tá tudo bem. O Caminho do Timbre, a gente passou já de mais de 10 mil alunos, né? Então, cara, ajudar as pessoas com o meu trabalho é um maravilhoso. Privilégio. E agora a gente vai lançar do Concepção Guitarra, a gente vai lançar um negócio que é inovador no Brasil. Já tá valendo, que é o Fast Guitar. É para você, Fast Guitar. Tipo assim, o cara que tem assim, ó. Já quer me vender. Ó, ele vai comprar. Ele é comercial, cara. Terminando essa entrevista, ele vai assinar. Já vai. Custa R$24,90 por mês. Caí. R$24,90 por mês. É um Netflix de conteúdo rápido, de 1 minuto e meio, só que com os maiores guitarristas do Brasil. Que massa. Eduardo Danui, Faísca. Nossa, Eduardo Danui da hora também. Edu, Faísca, tem Léo Amoedo, que é um dos maiores do mundo. Cara, vai ter Ricardo Silveira, Torquato. Mas tipo assim, sobre um assunto? Sobre vários assuntos. Você pode pesquisar por estilo, professor ou matéria. Se eu colocar tipo assim, ó... Blues. Eu ia falar exatamente, tipo assim, um riff de blues. Vai ter lá. Vai ter do Faísca. Só dele. Faísca, cara, Edu, Fulvio Oliveira, Ricardo Marins, Maurício Alabama. Aí, por exemplo, microfonação. Tem uma aula do Peter, que é produtor, que trabalhou há anos no Midas, que foi um dos caras envolvidos no projeto, por exemplo, do Vitor Clay, falando sobre microfonação. Rick Bonadil e tal. É isso, microfonação. Hoje a minha dica pra você... Então, isso me pega. Hoje... Vai rápido, vamos, que eu quero ver esse assunto rápido, que eu nunca vi, assistir, sobre já vou pôr em prática aqui, legal. Exato. Por quê? Porque com o tempo escasso, as pessoas precisam de informações rapidamente absorvidas. E não sei se isso é bom ou ruim, talvez até mais
Mas é a realidade. Mas é a realidade, né? Hoje em dia o áudio do WhatsApp é 2 vezes. Cara, tá insano, né? Mas Então, assim, às vezes o cara ele não quer assistir um curso online inteiro. Mas ele quer parar, por exemplo, assim, ó, putz, hoje eu quero pegar uma frase, hoje eu tô animado, eu quero uma frase de técnica. Ele vai lá, técnica, Edu, Fúvio, aí ele tem o exemplo normal e o exemplo mais lento. Então ele vai e assiste. Pronto. Por que isso é legal? Porque dá a sensação de missão cumprida. Isso. Você cria microtarefas, poder do hábito. Né? Isso aí. Você cria microtarefas que você vai cumprindo gradativamente. Quando você vê, você não está assistindo mais uma aula, você está assistindo 4, 5 no mesmo dia. E todo mês entram 30 novos conteúdos. Cara, é muito legal. É muito legal. E é um formato com aquela qualidade de imagem que você já conhece. Custa R$ 24,90 por mês. Sabia, já vou assinar. Tá na Apple Store, tá no... Já tá rodando? Já tá. Mas já lançaram? A gente, nesse período agora, né? Não sei quando a pessoa vai estar assistindo esse vídeo hoje. A gente lançou de uma forma mais... Teste, exatamente. A gente está divulgando no orgânico. Por quê? Porque eu preciso, antes de eu dar um boom no aplicativo, eu preciso que as pessoas assinem. Olha, Eric, aconteceu isso aqui. Bug. Preciso que aconteça todos os problemas que precisam acontecer agora. Boa. Tá no piloto o projeto. Tá no piloto. Mas legal, exatamente por isso que ele custa R$ 24,90. Top. A hora que crescer é igual o Netflix. Netflix também custava R$23 quando lançou. Exato. Hoje em dia é muito mais. Que legal, cara. Então... Minha produção já tá... A gente, se não deixar aqui, a gente vai o dia inteiro, né, amigo? Então, antes de ir pro fim aqui do nosso programa, tem um quadro aqui que a gente chama, é o quadro o nome do podcast. Qual a boa, cara? Eu quero saber o seguinte, você hoje é uma referência, autoridade em timbre. Não sou eu que falo, cara. Você jogar no Google, vão achar você lá. Vários podcasts você vai para falar de timbre, você vai falar, né, a polêmica, o analógico versus o digital. Isso é muito bom. Né? Fala, meus amigos, como é que ele fala? Alabama, né? Alabama, salve, amigo das cordas. Se você tivesse que dar uma direção hoje para alguém que quer construir autoridade em qualquer área, qual a boa? A boa é o autoconhecimento. O autoconhecimento. O autoconhecimento. Cara, e assim, seja muito franco com você. Quem são? Onde está a sua luz, onde está a sua sombra? Onde você é bom, onde você não é bom? Porque se você entender... E é uma conversa franca com você mesmo. Sem eu não sou bom... Exemplo, sei lá, eu não sou o guitarrista mais rápido do mundo. Tudo bem, mas eu preciso disso. Para minha realidade. Pode ser que para algum cara que viva disso, ele precise disso. Mas para minha realidade eu preciso disso. O John Mayer não é o guitarrista mais rápido do mundo, mas por que ele faz é necessário. Às vezes a gente fica se culpando de querer abranger tudo. Mas, cara, você não precisa saber tudo. Você precisa conhecer quem sabe fazer o que você não faz. E você precisa ser franco com você mesmo. Então, eu acho que a boa sempre é o autoconhecimento. Porque com o autoconhecimento você consegue olhar para frente para saber aonde você vai e, principalmente, onde você não vai. Maravilhoso. Se tem um dinheiro que você deve investir é em você mesmo. Sei. Porque você é o mais interessado em fazer a sua empresa dar certo. Em você, cara. Autoconhecimento. Entenda por que você faz o que você faz. Entenda as coisas que te deixam triste, as coisas entenda por que você fica estressado. Exato. Né, com as coisas. Quando você tem autoconhecimento, para você conhecer o resto, você tem que primeiro se conhecer. Aí você vai começar a conhecer todo o resto. Você sabe um livro que eu gostei muito, assim, cara, foi um tapa na cara, assim, além do Poder do Hábito, né, que eu gosto demais, né. Mas assim, cara, a gente comenta sempre sobre vários livros. E no fim das contas, um livro que eu amei assim, ler foi Mais Esperto que o Diabo. Maravilhoso. Né? Tanto que o ritmo hipnótico, que é o que ele fala lá, é uma coisa que você tá aqui, ó, você tá no olho do furacão, a hora que você para e fala, não, deixa eu olhar, porque dói, né? Se olhar para dentro, dói mais. É muito mais fácil você falar assim, a culpa é... Não, cara. Aqui, ó. E não se trata de culpa, se trata de responsabilidade. A hora que você olha para dentro... Opa, aonde eu estou vivendo no automático e não está acontecendo nada? Aí quando você fala, opa, achei, ótimo, passo 1. O que eu posso fazer para isso aqui mudar? O que está ao meu alcance? É isso. Né? Então eu acho que, cara, se eu pudesse falar com qualquer pessoa, se eu pudesse falar comigo há muito tempo atrás, qual o melhor investimento do mundo? Autoconhecimento. Concordo, cara, 1000%. Autoconhecimento. Cara, maravilhoso, o autoconhecimento, né? Autoconhecimento, Dieguito. Tem uma frase que eu li, cara, agora eu tô numa rotina de ler, cara, eu tô no 6º livro do ano. Nossa.
Mas eu acho que é do Mais Esperto que o Diabo 2, eu não lembro se é, mas que eu li esse ano um livro, ele fala assim, a grande maioria das pessoas querem mudar o mundo, mas não querem mudar a si mesmo. Dói, né? Nossa. Dói, né? E cara, deixa eu tirar uma dúvida, eu queria uma dica agora, que você desse uma dica, porque a gente falou no começo do programa, que com relação ao músico monetizar, né? Ganhar mais, né? Que a gente foi aquela briga, né, interna, pô, devo, não devo, a arte, toda. Eu quero que você desse uma dica para um cara que quer, sim, ele acha que ele merece mais, que ele quer ganhar mais dinheiro, fazer dinheiro da arte dele, mas muitas vezes ele não sabe como fazer, o que fazer. Qual a dica que você daria para esse cara? Eu vou dar uma dica / fazer um anúncio super especial. Estou lançando uma mentoria que chama Profissão Timbre. Caramba. Mas é o quê? Não é mais só, uma coisa. Mas não é mais um negócio. Tá mas bom. não é só sobre timbre, mas é sobre desenvolver. Eu falo muito uma coisa, Dieguito, que é, não importa o que você usa, se você sabe usar o que você tem. E isso é uma barreira que muitos músicos têm, que é o perfeccionismo. Eu tenho vários amigos que eu estou ajudando, estão fazendo mentoria comigo, e está sendo um divisor de águas. Por quê? Uma vez eu fui numa palestra do Wendel Carvalho, que é um cara que eu adoro. Eu fui com a Érica, a gente foi... Cara, foi sensacional. Ele falou uma frase que eu guardei, né? Dentre muitas coisas legais que ele traz, o bolo queimado é muito melhor do que o bolo perfeito que você nunca faz. Total. Então, tipo assim, músico, qual é o caminho? Autoconhecimento, beleza. No que eu sou bom? Esquece o que você não faz tão bem. Ah, eu sou muito bom com harmonia. Então ótimo, sua resposta já está dada. Você já se respondeu. Você deu a resposta. Eu sou bom o quê? Sou bom em harmonia, tá bom. Então vou pegar o meu caso. O que eu sou bom? Cara, eu tenho uma facilidade muito grande de mexer com timbre e equipamento. O que eu vou fazer? Eu vou lançar um curso, porque essa dor existe para vários segmentos. Maravilhoso. Beleza. Tá, para eu lançar um curso, o que eu preciso hoje? Se você não tiver... Cara, não tenho dinheiro para comprar câmera, não tenho dinheiro para comprar luz e tal. Um celular. Um celular. Um celular. E o que mais eu preciso? O seu tempo e a sua boa vontade. E aí você vai pegar as suas mídias sociais e vai começar a entregar o que você sabe para as pessoas. Por quê? Porque você nunca vai gerar gatilho de autoridade se você... Que é o que você está fazendo aqui. Você nunca vai gerar se você não entregar. A gente aqui está com uma estrutura super legal, ok. Mas se fosse necessário você fazer tudo o que você está fazendo com o celular, você abrir o celular e fazer. E hoje o celular é uma ferramenta que todo mundo tem que ter. E mesmo o celular barato tem câmera. Consegue fazer. Os meus primeiros vídeos de Instagram, eu não usava placa. Era o celularzão aqui, música tocando, parava, terminava a música, clicava, não sabia nem editar, fazia assim, plec, olha então galera. E já ia direto, criava uma... Então com as ferramentas que você tem, como você pode... E com quem você quer falar? Porque com quem você quer falar vai ser tão importante quanto o que você vai vender. Porque é aquele exemplo do carro velho. Se oferecer na concessionária, vão pagar nada. Se oferecer no ferro velho, menos ainda. Mas na feira de colecionadores é onde eu vou vender ele. É isso aí. Então não existe produto ruim. E às vezes eu vi Se posicione, né? Joel J, que é um cara que a gente é fã, falou um negócio, né? Às vezes o seu pior é o melhor que alguém precisa em algum momento. Total, cara. Então, eu escutei uma boa, foi assim, ó, às vezes uma gota do conhecimento que você tem é o oceano para alguém. Para alguém que está no zero. Que está no zero, que não tem nada. Né? Então, assim, eu acho que, cara, se eu puder dizer assim, um caminho, conversa com você mesmo primeiro. Escreve. Põe no papel. Põe no papel. Eu vou aqui. Beleza. Seja sincero, por que essa conversa com você mesmo é importante? Porque é igual o cara que quer parar de fumar, né? O cara fuma 2 maços por dia, ele não vai parar agora. Ele vai ter que, desses 2 maços, tirar 2. Isso aí. Tirar 2. Um pouquinho por dia, amigo. Exatamente. Então, tipo assim, ó, com a realidade que eu tenho hoje, tempo, casa, família, filhos, contas, shows. Cara, você pega a rotina de um show, por exemplo, o cara que viaja com um artista, você fica horas na estrada. Mas como é que você vai otimizar esse tempo? Então, ó, eu consigo produzir, um exemplo, 3 vídeos na semana. Ótimo. Só que você vai criar esse compromisso com você. Uhum. Quando esse compromisso tiver já... É igual academia. Você começou com 10 quilinhos. 10 quilinhos agora tá leve. Vamos por 15? Isso aí. Vamos por 15. Aí você vai e faz 4. Gradual. 5, gradual. Então, o caminho é uma conversa franca com você mesmo. Segundo ponto. Como que você vai entregar isso? E quanto disso você vai entregar?
E o quarto ponto, que é fecha a panela. Faça. É isso. E se o cara xingar, você tá virando blogueirinho. Você... E você vai escutar, amigo. Não. E next. Cara. Next. Porque o tempo que essas pessoas estão gastando para te criticar, você está gastando para crescer. Isso Daqui aí. 10 anos, você faz uma continha. Onde você está, onde a pessoa está. É simples. Não... É isso. E não é ser arrogante. Às vezes a gente fica... Não. Cara, você começou a incomodar. não é. Tem gente que faz a mesma coisa que você e você começou a fazer um pouco a mais, a pessoa fala, não, cara, fica aqui com a gente. Faz que eu falo muito, né? Ninguém chuta cachorro morto. Né? É isso aí. Então assim, cara, faça. E você vai... Cara, fique tranquilo, porque existem as pessoas que não vão fazer e não querem que o mundo faça, mas não diz sobre você, diz sobre ela. Isso aí. Deixa ela nessa frustração, vai ser feliz, be happy. Segue. Cara, sobre isso. Maravilhoso. Só vai. Meu irmão, Dieguito, prazer estar com você foi todo aqui. meu de estar aqui. Obrigado. Foi um presente estar aqui. Precisamos se ver mais. Vamos. Nossa, a gente né? estava ensaiando Matar disso, a né? saudade, pôr o papo em dia, fora das câmeras. Fora das câmeras. Mas espero aí que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E a gente tem uma lembrancinha aqui, cara. Um presente. Legal. Cadê a produção? Aqui, cara. Ah, que demais, Dieguito. Presente por você ter participado Olha que coisa do mais nosso linda. cuidado que Opa. ele abre se você quiser tirar aí e tal. Eu tô no quarto episódio, que legal. Você é o quarto episódio do Qual a Boa Podcast. Obrigado pela sua Dieguito, presença. eu que agradeço, é um presente Tamo junto poder falar sempre. disso aqui. Tamo junto sempre. Espero cara. que vocês tenham gostado da mesma forma que eu gostei aqui. A gente aproveite e tire muitos insights desse bate-papo com esse cara legal. que Pô. é uma referência não só no timbre, mas como amigo, como músico, como profissional. Obrigado, cara. Obrigado. Tamo junto, tá bom? Cara, tamo junto, Dieguito. Eu torço, assim, fica aqui escancaradamente, você que tá assistindo, ó, vou olhar em todas as câmeras. Esse cara que tá aqui, além de ser um profissional gigante, além de ser uma referência, eu mando mensagem pra ele, ele sabe que eu tô falando disso. Ele posta um milhão de coisas e fala, Dieguito, você é meu ídolo, você é referência de foco, de performance, de conteúdo, mas principalmente assim, ó, isso que vocês estão vendo aqui é esse cara fazendo isso com carinho, com amor, com dedicação e com a vontade de ajudar as pessoas. Isso é o mais bonito dele. Então, Dieguito, Obrigado, meu irmão. desejo todo o sucesso do mundo, porque você não é só um profissional gigantesco, você é um ser humano gigantesco. Tamo junto Digo sempre. mesmo. Tamo junto E você que gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha, deixa ele chegar em mais casas, celulares e exatamente. possíveis, tá bom? Até a próxima, valeu. Dieguito. Valeu, meu irmão.